Boa noite, seja bem-vinda, Ana Luísa. Bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. É já que eu te mando solicitação. Boa noite, Josi. Bem-vinda. Boa noite, Rodrigo. Paz e bem. Seja bem-vindo. Professor Ariel acabou de chegar aqui. Larissa, boa noite, bem-vinda. Fala, Rodrigo. Boa noite, paz e bem, meu irmão. Como é que você tá? Paz e bem, Giciandro, tudo bem? Tranquilo por aí? Muito calor, que só por Deus, mas tá tudo bem. Aqui deu uma amenizada, choveu um pouquinho à tarde, então tá um pouco mais tranquilo. Mas estamos aí com esse calorzão também. Ai, que maravilha. Boa noite, pessoal que está entrando. Catequese, Igreja dos Capuchinhos, bem-vindos, bem-vindas. Você que está aqui, já está esperando começar o nosso bate-papo, aproveita, clica nesse aviãozinho aí, envia para mais catequistas que você conhece. Essa live vai ajudar muito na sua pastoral. Boa noite, pessoal. Boa noite, Johanna. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Dani. Paz e bem, bem-vinda. Boa noite, Alves. Boa noite, Di. Bem-vinda. Paz e bem. Deixa eu já... Que horas são? Deixa eu mandar a solicitação para o professor. Professor Ariel. Já mandei solicitação para o professor Ariel. Boa noite, professor. Bem-vindo. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, professor Ariel, tudo bem? Tudo tranquilo. Joia. Vamos esperar alguns minutinhos para a gente começar. Esperar a Regina chegar também, né? Deixa eu olhar se ela apareceu por aqui. Boa noite, Patrícia, tá chegando. A Vanessa. Regina acabou de entrar. Deixa eu mandar uma solicitação para ela. Boa noite, Vani. Boa noite, Regina. Vanil. Também, aqui de Florianópolis. Bem-vindas. Mandei solicitação para você, Regina. É só aceitar o convite, que a gente aparece aqui ao vivo. A Cidinha também entrando, da Pronto. Bem-vinda, Cidinha. Oi, Regina, boa noite. Oi, boa noite. Boa Tudo bem com noite. vocês? Quase bem, bem-vinda. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Vou desligar o ventilador que está fazendo tanto barulho que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Pronto, voltei. Desliguei o ventilador e derrubei o teclado do computador. É ao Agora sim, vivo. agora é ao vivo. Que bom que não fui eu que caí, né? Foi o teclado. E que bom que a câmera estava desligada. Catequese dos Capuchinhos, Feira de Santana, Bahia. Já passei aí em 2015. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos.
Aproveita para convidar mais catequistas para nossa live. Clica no aviãozinho aí que aparece na tela de vocês, no canto inferior do lado direito, e envia essa live para mais catequistas para participar com a gente. O Edmilson também entrando, Rede Lumen. Você consegue colocar nos dois grupos lá, por favor? Boa noite. O pessoal não está conseguindo entrar ainda. Boa noite, Ed. Boa noite, Maria. Todos bem-vindos, bem-vindas. Então, vamos começar o nosso encontro. Já deu 8 horas e 5 minutos. Vamos começar para não ter muito atraso. E, com certeza, essa live vai render. Vamos aproveitar para dar início ao nosso bate-papo de catequista para catequista, hoje com o professor Ariel, com a Regina, 2 pessoas que eu conheci no Catequista Brasil. Tive a honra de conhecer e já tenho aqui o meu livrinho do lado, que é o assunto dessa live de hoje. Então, sejam bem-vindos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós que estamos aqui reunidos, e cada um de vocês que estão aí em casa, nos acompanhando também, e por aquelas pessoas que depois vão assistir também. Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, Bendito bendito é bendito o fruto o do vosso vosso sein. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Pai, por nós, pecadores, agora agora e na hora e morte. de morte. amém. Amém. Pai, do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, nós vamos nos apresentar primeiro antes de iniciar o nosso papo. Eu sou Gessiandro Pessoa, faço parte aqui do Pensar Catequese. Estou nesse apostolado desde 2018, dia 21 de setembro de 2018. E a gente está juntando forças aqui para ajudar outros catequistas que também estão nessa mesma caminhada. Então, sejam bem-vindos, é uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje. Com você, Rodrigo, se apresentar para quem não te conhece ainda. Sou Rodrigo Marques, sou catequista também. Tenho esse apostolado também desde 2018, a Catequese de Desenvolvimento Humano. Sou aqui da Diocese de Jundiaí, São Paulo. E estamos aí, como o Gessandro disse, unindo forças, trazendo formação, conhecimento para esses catequistas do nosso Brasil inteiro, de Angola, não sei se já entrou gente aqui de Angola hoje, de Moçambique, que sempre também está nos seguindo. E esse é o objetivo, né? Ajudar a catequese e a evangelização no nosso país e em outros países também. Muito bem. Agora, primeiro as damas, né? Convidada. Tá certo. Sou Regina Helena Mantovani, sou catequista, já fiz alguns trabalhos diferenciados na nossa igreja, mas hoje eu faço parte da Rede Lumen de Catequese, que é um grupo de reflexão de catequese, onde envolve várias pessoas e todos vocês estão convidados aí a participar dos nossos papos. Seja muito bem-vinda, uma alegria imensa ter você aqui conosco essa noite. Agora é contigo, professor. Boa noite, né? Obrigado pela catequese e também ao, né, sou Ariel Machado, moro em Florianópolis, Santa Catarina. E como a Regina também, segue a Rede Lumen. E vocês falando de 2018, a Rede Lumen também, a associação, foi fundada em 2018, setembro de 2018 também. Estávamos reunidos aqui em Santa Catarina, no município de Itapema, e avaliando um encontro de catequese acontecido em 2016, em 2018
decidimos organizar para a Associação Rede Catequese. Então, no tempo, somos muito importantes. Olha só quantos apostolados nasceram no ano de 2018, né? Amém. Coincidências ou Amém. coincidências da vida, graças a Deus, né? E é nessa união, nessa força que nós vamos atingindo mais pessoas, despertando, né? Para ter esse olhar mais atento para a catequese. Muito bem-vindo, professor Ariel, Regina, Rodrigo. E agora é com vocês, né? Vamos falar um pouco para nós hoje sobre catequese e planejamento. Vocês que recentemente lançaram um livro, né? Catequese e planejamento. Passei o dia lendo ele aqui, refletindo alguns pontos. Olha isso. Tá vendo só? Então é com vocês, né? O que vocês vão partilhar conosco hoje. Eu estava lendo o livro, antes de dar a liberdade para vocês falarem, e quando, talvez que a primeiro momento a gente tem a ideia de julgar o livro pela capa, né? A gente já pensa a ideia de planejamento, uma área mais voltada para a dimensão empresarial, enfim. E aí, quando você começa a ler o livro, a experiência que eu tive, é uma experiência de um verdadeiro, assim, todo o conteúdo do livro, você percebe uma mística muito profunda, uma espiritualidade, te faz ver o planejamento de outra forma. E eu não vou comentar tanto do livro, porque é vocês que vão falar sobre o livro. Mas é aquela sensação gostosa de você estar lendo um livro e te despertar para uma vida de fé mais profunda, entender uma vida de comunidade mais profunda, mais mística, mais evangelizadora, que é a proposta do livro. Então, é um livro assim excelente, excelente mesmo. E com certeza esse nosso bate-papo vai agregar muito para a nossa ação pastoral, né? Então, é com vocês aí sobre essa obra magnífica que vocês recentemente lançaram. Bom, eu vou só iniciar falando assim um pouquinho que a Rede Lumen fez ao lançar o livro, né? A Regina e eu assumimos com muita satisfação da coordenação do trabalho, também de esse instrumento, né, o livro. Mas a Rede Lumen teve um tipo de livro, né? Uma vontade por trás do livro, que era no finalzinho do ano de 2021, né? Segundo semestre já, nós estávamos depois de um ano e tanto de pandemia, aquele clima, né? De como voltar à atividade, fazer atividade. E falávamos então sobre esse planejamento. O que nós fizemos? Falamos de pensar, como você disse, um planejamento que não fosse só técnico, né? Mas que fosse bem de espiritualidade. Então, se olhar a literatura... Professor Ariel, só desculpa lhe interromper, o pessoal está colocando aqui no chat dizendo que está dando eco no seu som, está dando uma certa interferência, um pouco de eco. Não sei se é a questão da distância ou... Não sei também. Estava dando um pouco de eco, não sei se é a questão da distância ou a questão da internet. Bom, eu estou do ladinho aqui da internet. Vamos seguir assim mesmo. Tudo conforme a vontade de Deus. Ao vivo é assim mesmo. Eu vou... Então, resumindo, o contexto do livro foi ali no final de 2021. E aí, desse contexto, propomos então um livro, né, para contribuir nessa retomada das atividades presenciais, levando em conta a espiritualidade na hora do planejamento. E aí a Regina pode contar um pouco assim, por onde nós passeamos, seja na técnica do planejamento ou como a gente dividiu também os trabalhos, né? Então, nós tivemos essa ideia de trabalhar o planejamento
a partir da prática que nós temos como catequista. Né? Já fui coordenadora vários anos, e o Ariel também coordenador, e a gente sempre verificou a dificuldade que os catequistas têm em planejar. Se pensa muito em planejamento, se discute isso muito no grupo, mas, na verdade, na hora de fazer as coisas, fica um pouquinho diferente, né? Fica muito nas intenções e pouco nas decisões positivas desse trabalho. Então, nós tivemos essa preocupação de, como diz o Ariel, e também você percebeu muito bem, de trazer um planejamento mais ligado à parte afetiva, né, propriamente, do que a parte técnica, a parte espiritualizada do que a parte técnica. Então, nesse cuidado, nós tivemos a preocupação em nos basear em dois grandes documentos da catequese. Né? Então, nós procuramos ser bastante atualizados, utilizando o Diretório Nacional de Catequese e o Diretório para a Catequese, que é o último documento aí que nós temos nessa possibilidade. Né? Então, a gente partiu para esse trabalho inspirado no Bom Pastor, né? Aquele que está sempre preocupado em cuidar das suas ovelhas, em colocá-los fora de risco, dentro de todas as possibilidades de um seguro. Né? Então, o nosso livro procura exatamente isso, dar uma segurança ao coordenador, ao catequista, aos agentes de pastoral, de que pode fazer uma catequese organizada, uma catequese planejada, sem perder a sua essência, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe da catequese, que é Jesus Cristo. Né? Então, podemos, sim, cercar de todos os cuidados para fazer essa mensagem chegar com mais cuidado aos nossos catequistas. Com isso, nós resgatamos dois grandes pontos da catequese, que é a interação metodológica fé e vida. Procuramos resgatar isso, que é um fator fundamental para entendermos, né, todo o processo de catequese e também o próprio método de julgar, agir, celebrar e rever. Né? Então, a partir daí, nós procuramos, nesse processo todo que a gente vê falar, como você mesmo disse, mais na área técnica, na área das empresas, na área da educação, né? Como é que a gente pode fazer isso ligado à nossa catequese? Em função disso, nós pensamos num planejamento, mas num planejamento que pudesse atender a parte pastoral, mas também a parte técnica. Então, todo o nosso primeiro capítulo, ele fundamenta toda a questão de planejamento, e no segundo capítulo, ele traz o passo a passo desse processo de planejamento na catequese. Né? E nesse processo de planejamento, nós tivemos, assim, sugerimos aos catequistas um primeiro meio de fazer a catequese, que seria o planejamento participativo. O que seria esse planejamento participativo? Seria exatamente no sentido de que a gestão do planejamento fosse no sentido de não só o coordenador pensar e fazer, não só o coordenador pensar com meia dúzia de pessoas e realizar o planejamento, mas também no sentido de que todos possam participar desse planejamento. Né? Por isso o nome participativo, onde os coordenadores, os catequistas, os padres, né, as famílias pudessem também dar a sua opinião naquilo que eles pretendem como catequese. Né? E nesse processo, então, a gente estabeleceu os objetivos, que são bastante claros, bastante precisos, e o Ariel agora vai falar para a gente. Esses capítulos, né? Uma grande introdução, o primeiro e o segundo, e já no segundo a gente hoje que o leitor a gente desafia, na verdade, o leitor a desenhar objetivos da sua vida, né? Porque o planejamento é essa sistemática de objetivos, metas, recursos e avaliação depois. Para isso, então, a gente vai fazendo dentro de cada capítulo alguns exercícios
para estimular que da prática pessoal haja uma concretude na comunidade sobre o planejamento. No capítulo 3º, a gente coloca o grosso do planejamento, são os elementos. São 7 elementos do planejamento. Eles são detalhados, levando sempre em conta a comunidade, mas também o que diz da técnica, né, das pedagógicas para o planejamento. E no capítulo 4, a gente traz a contribuição dos agentes da catequese. E aí a gente oferece também alguns aspectos de como uma comissão de educação pode surgir, outros aspectos de como cada ministério ou as vocações específicas podem contribuir no planejamento. E do capítulo 4, a gente ganha, assim, o capítulo 5, a espiritualidade propriamente dita, uma sugestão de retiro de lideranças. A gente tem também uma leitura orante sobre a passagem de João, capítulo 10, o Bom Pastor. Então, esse capítulo 5 é um capítulo coringa, né? Você pode lê-lo entre os outros capítulos para perder a mente, né? Como também, né, ele pode ser repetido e lido ao final da obra como um todo. Então, cada capítulo tem aí uma provocação concreta para o leitor e o grupo de catequistas, porque não, né? E é, no fundo, um convite para que a gente faça o planejamento de vida pessoal. É um desafio você planejar uma comunidade, pensar na vida das pessoas, quando a gente mesmo não tem lá um projeto de vida, passo a passo, para né, a nossa vida cotidiana. Então, o livro ele faz esse convite. O Pedro abriu bem nessa dinâmica de que a parte espiritual, a parte mística da obra, ela costura todo o livro. Então, aonde que a Bíblia pode ir passo a passo do planejamento, a gente foi também dando essas dicas e textos bíblicos para inspirar. Eu acho que, não sei se vocês querem interromper e fazer algumas questões, mas eu gostaria de elencar com vocês 10 pontos que a gente considera importantes na leitura desse livro, né? O que é que poderia nos apontar para que valesse a pena a gente parar para pensar em planejamento, né? A primeira coisa que nós levantamos como um grande lance, vamos dizer assim, do livro, é que ele esclarece, no decorrer da sua leitura, o papel de cada agente que atua na catequese. Então, por exemplo, fala-se que o bispo é o primeiro catequista da comunidade, né, da diocese. Mas o que realmente compete ao bispo? Depois é o padre, depois é o coordenador, depois é o catequista, e, por final, a família, né? Então, nesse livro, a gente tem esclarecido como é que esses personagens da catequese, um a um, podem contribuir para o sucesso da catequese, né? Quando a gente fala, pegando a figura mais do bispo, né? Porque no sentido de que ele é o grande pensador da catequese na diocese, ele não tem que se cuidar, se preocupar com as pequenas coisas. Isso compete a nós, catequistas, junto com o nosso padre, junto com a nossa comunidade, resolver essas pequenas coisas. Então, o que compete ao bispo? O pensamento macro da diocese, né? Todo aquele pensamento, todas as diretrizes que vão nortear a catequese em todas as paróquias. Estou dando como um exemplo um dos agentes da catequese. Um segundo ponto que a gente considera assim, bastante importante é que esse livro também traz muito claro o papel da equipe de coordenação, né? Quem faz o quê no processo de planejamento?
como é que essas pessoas se interrelacionam para trazer o pensamento de todos nesse processo. Porque nós sabemos que o planejamento ele passa por uma longa discussão entre todos os seus membros para depois ser escrito, né? Para passar a ser um processo de guia realmente por escrito, para que não se perca aquilo tudo que se discutiu. Né? Então, o planejamento, o plano de catequese, é o planejamento redigido, escrito, né? E de modo que possa ser consultado durante todo o ano catequético. E também, junto à coordenação, esse livro traz um grande papel, que é o momento da decisão. Se pensou, se planejou, mas quem é que vai fazer o quê? Quer dizer, qual é o processo de decisão que vamos tomar diante daquilo que a gente deseja para a nossa catequese, aquilo que a gente planeja para a catequese. O terceiro ponto, que a gente considera também assim, bastante significativo, é que eu já falei, é que ele retoma os princípios de fé e vida. Quer dizer, é um planejamento que não está desconectado da vida. Ele não é só livresco, ele não é só pensamento, mas ele é ligado à realidade da paróquia. Então, como a gente dá de exemplos, né? Um planejamento para uma região urbana é uma coisa, um planejamento para uma reunião rural é outra coisa. Como eu dei até o exemplo lá nos Catequistas Brasil, né? Quando se fala no planejamento para uma região que tem uma penitenciária, é diferente para quando se tem uma catequese voltada para a região industrial de uma cidade. Então, nesse sentido, que a interação fé e vida, ela vem colaborar com a gente nesse aspecto de que vai fazer com que a catequese seja encarnada no processo de vida dessas pessoas. Né? E o método, podemos ter várias outras sugestões de método, mas o princípio do método ver, julgar e agir ainda é o mais adequado aos processos de catequese nos dias atuais. Né? Uma outra questão que o livro também traz, e que eu acho que é de uma riqueza gigantesca, é a questão de que a cada parte do livro, a cada assunto que ele traz uma inspiração bíblica. Ele se apoia na Bíblia para dizer para nós, isso aqui já foi pensado, isso aqui já está rezado, né? Isso aqui já está dentro do processo nosso de pensamento religioso. Então, dentro que a gente fala da mística que perpassa por todo o livro, está aí a inspiração bíblica em cada passo que a gente pensa nesse planejamento. Né? Um quinto ponto que eu acho bastante interessante também é que o livro traz. A gente planeja, a gente faz o plano, que é a parte escrita do planejamento, mas e depois? Vamos executar. Mas e depois? O que vamos fazer com isso? Quem é que vai olhar se a gente fez ou não fez realmente o planejamento? Né? Então, esse livro traz todas as pistas de como deve ser acompanhado um planejamento na paróquia, ou seja, no processo. Então, passo a passo, quem é que faz esse acompanhamento? Qual o compromisso desse pessoal? Aonde que ele deve voltar no processo de planejamento e refazer ou repensar, né? Como é que deveria ser feito esse acompanhamento da execução de um plano, né? Já que ele foi escrito para ser acompanhado. Tá? Uma outra questão também que a gente considera, e que eu acho que é inovador em termos da catequese, é a questão dos recursos didáticos. Né? Quando a gente fala em recursos, a gente sempre pensa no mapa da Bíblia, a gente pensa num cartaz, a gente pensa na imagem de um santo, de Nossa Senhora, de uma Bíblia, né? De flores, de espinho. São recursos realmente extremamente válidos. Né? Só que esse livro traz uma novidade. Quem faz e quem decide o que vai ser usado como recurso didático é o próprio catequizante. Ele é que vai, junto com o catequista, determinar o que é que nós vamos ilustrar o nosso encontro, ilustrar esse assunto com relação ao nosso encontro de catequese. Né? Então, é que a gente usa como estratégias não convencionais. Né? A gente vai usar tudo isso que a gente usou, Bíblia, santo, tudo,
mas só que agora é uma decisão não do catequista para o catequizando, mas é uma decisão do catequizando com o catequista num comum acordo. Né? Veja que mudou o foco dos recursos didáticos, né? Que a gente está tão acostumado a fazer. Mais um outro ponto, que seria o 7º ponto. Né? Então, cada planejamento, isso o Ariel já falou no começo, cada passo do planejamento do nosso livro tem sempre uma atividade de reflexão. O catequista para, pensa e tenta resolver uma situação que foi estudada anteriormente. É o que nós chamamos de atividade de reflexão. Né? Um 8º ponto, que a gente também considera bastante importante, é aquilo que eu já falei também do planejamento participativo. Nós temos que mudar o nosso estilo de planejamento, trazendo para o meio da discussão todas as pessoas envolvidas naquilo que é de interesse de todos, e não apenas da equipe de coordenação. Tá? A mística, que é o viés de todo o nosso livro, que é o viés de todo o assunto conforme a gente trata, e, por último, a coroação deste livro, que é a leitura orante, né? Que vem trazer, em qualquer momento que for importante, podemos usar a leitura orante como coroamento de todo esse nosso processo de reflexão sobre planejamento. Então, são 10 pontos que eu considero assim, fundamentais para a gente entender e para a gente apreciar o catequese e planejamento. Ariel? Isso que maravilha, né? Só um reforço ao que disse a Regina. A gente também teve o cuidado de oferecer na obra aquilo que é o planejamento da igreja como um todo. Né? A gente chega no encontro de catequese, tem que seja adolescentes, adultos, famílias, crianças, né? Para realizar o encontro de catequese, mas o que esse meu encontro reflete do planejamento da igreja como um todo? Como é que o catequista está em comunhão com o seu pároco? Como é que ele demonstra estar em comunhão com o seu bispo? Como é que ele demonstra estar em comunhão com a Igreja do Brasil e a Igreja Universal? Vê que o mínimo de encontro de uma semana com a minha turma de catequese é um reflexo da minha vida de fiel, né, membro de comunidade. Então, o objetivo da obra também é esse, né? Eu preciso planejar porque eu transmito a fé de alguém que é da comunidade. Então, por trás da obra também tem esse objetivo, né? Mostrar que nós somos grupos, somos participantes de uma comunidade. O meu encontro de catequese precisa refletir o sentido de pertença. Eu acho que, na verdade, é uma mudança de postura, né, Ariel? Nós estamos encarando um planejamento que, de certa forma, é técnico, mas, de certa forma, tem que dar respostas a todo o processo da igreja. Então, não é uma coisa que eu invento lá no meu encontrinho de catequese, uma coisa que eu faço segundo a minha cabeça, mas é uma resposta que eu dou a toda uma reflexão de igreja, a todo um pensamento de igreja, né, que está expresso nos seus documentos. Né? Então, nada está solto, tudo está bem amarradinho, bem juntinho, e se eu fizer esse processo lá com a minha paróquia, lá com os meus catequizandos, eu estou dando respostas positivas a todo um processo de evangelização da igreja maior, que é a igreja do Vaticano. Né? Que maravilha, né? Quando a Regina elencava esses pontos, eu marquei 2 aqui que me chamou bastante atenção. Esse projeto de vida, né? Esse olhar para o além da vida do catequista, né? Como é importante este ponto, esse passo, né? Ele sai daquele mero encontro, né? No domingo, no sábado da catequese, para passar para a vida, né? Isto é maravilhoso e acho que é isso que aproxima o grande sonho que acho que todos nós temos, de uma comunidade de catequistas, né? Realmente uma comunidade. Esse foi um ponto que eu achei maravilhoso. E o outro, que para mim foi bastante novidade, os recursos didáticos, esses não convencionais, né?
as propostas dos catequizandos, um conversar, né? Eu achei muito interessante esse ponto. Confesso que é um pensar novo para mim, que já me deixou já bem pensativo, bastante. Já vou entrar, logo depois vocês vão contar pra gente onde está sendo vendido direitinho o livro, porque eu já fiquei com a coceira já de buscar o livro, né? É tarefa estudar o livro, veja só, né? E como realmente são duas grandes novidades que a gente traz, né? Essa do planejamento participativo, que não é tão novo assim, e como também os recursos, né? Usados de uma forma diferente. Quer dizer, não é nada de muito novo, mas é uma maneira nova de enxergar as coisas, né? É isso que o livro traz, uma maneira nova de enxergar as coisas. Já no segundo capítulo, né, a gente ainda está tentando um pouco do planejamento, a gente tem um subtítulo lá que diz assim: planejar é tomar decisões. Então, essa questão dos recursos didáticos vai estar só mais presente, é consequência de uma leitura prévia. Eu tomo uma decisão de ouvir os catequizandos, entender como eles entendem a questão da fé e entrar no verso. Eu levo uma imagem de Maria, mas como eles estão absorvendo a fé, além dessa imagem, é uma postura necessária. Então, é preciso tomar uma decisão diferente, né? Por aí que entra essa reflexão nossa de pensar, então, no planejamento como um fio condutor, né? A gente fecha o livro na última página, assim, o planejamento precisa ter, no fundo, um método, né? E aí, ele é uma ferramenta mesmo de catequese. Você faz do planejamento o condutor da catequese. Primeiro, o catequista é membro da comunidade, e com os catequizantes forma de novo mais uma comunidade. E uma outra coisa que o livro também traz, até foi observado por um leitor, e ele sacou muito bem a ideia, foi de que tem os seus momentos de estudo aprofundado, que nós podemos até dizer teológicos, né? E como também tem o lado pastoral, né? Então, o livro ele faz um balanço exatamente dessas duas coisas, né? A parte de aprofundamento e uma parte pastoral, que é uma parte mais prática, uma parte que leva o catequista a fazer melhor os seus encontros, né? Então, tem essas duas vertentes bem claras no livro. A proposta desse livro é que ele desperta o caminhar junto, não só no sentido de coordenação e catequista, mas no sentido igreja universal, né? Já foi colocado logo no início dessa live, a importância de saber caminhar junto com o seu pároco, com a sua comunidade, com a sua diocese, com a igreja, seguindo aquilo que pede a igreja. E porque quando a gente fala de coordenação, escuto muito dos catequistas que eu acompanho, principalmente quem está na coordenação, é que chegam com um planejamento pronto, tá? Que as datas é assim, 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 nós vamos fazer isso. Só que não existe uma participação de modo geral de outros catequistas, de outros pastorais, do próprio pároco. E aí, esse livro de vocês, né, ele desperta para isso. Olha, é preciso caminhar junto, é preciso planejar junto, e é um planejamento que se faz tendo como alicerce, aí um dos alicerces, a oração, a palavra de Deus. Vocês usam bastante citações, que aí eu comecei a ler o livro, não terminei ainda, e eu falei, poxa, eu nunca parei para pensar, né, nessas reflexões que nos traz os evangelhos, uma reflexão de planejamento, uma reflexão de profundidade, onde o planejamento acontece a partir da sua própria vida, né? Porque a Regina logo no começo falava, né, dessas dificuldades do planejamento, que às vezes as pessoas fazem um planejamento, mas não sai do papel, né? E o próprio livro ele mostra, não, o planejamento ele precisa ser feito, mas agora é preciso uma tomada de atitude, uma ação. Porque às vezes nós temos muitas reuniões em nossas pastorais, nós vamos planejar isso, nós vamos planejar aquilo, mas às vezes não sai do papel, e até mesmo quando sai do papel, talvez que nem todos tenham o desejo de refletir sobre aquela ação. Certo? Não deu certo?
os recursos que eu usei foram bons, não foram? E aí, esse livro de vocês planejaram esse livro e fizeram esse livro de uma sabedoria, de uma profundidade, que é um livro que, por mais que seja voltado para a catequese, é um livro que pode ser trabalhado com todas as pastorais, né? Essa importância do planejamento, a importância de planejar rezando, né? Vamos usar esse termo, planejar rezando, porque nós precisamos, primeiro, nesse planejamento, gerar uma transformação em nós, nesse processo de oração e edificação, e aí vai a partir desse testemunho, do catequista, e aí volta catequizando e atinge a comunidade. Eu achei sensacional. É um livro que, no meu ponto de vista, todas as pastorais catequéticas aí devem trabalhar essa capacidade de fazer um bom planejamento, porque nós lidamos com pessoas que nós precisamos ter um objetivo. Tem uma frase, não lembro qual é o autor que diz, que ele fala assim: quem não tem para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se nós não temos um planejamento, qualquer coisa que a gente fez, tá bom, tá legal, mas não tá legal, dá para fazer melhor, né? Exatamente. Só retomando uma questãozinha que você coloca de planejamento, quando a gente não só planejar, mas envolver as pessoas no planejamento, isso é importante, né? Por exemplo, os pais, né? Vamos ouvir os pais, o que é que eles desejam para os seus filhos? Porque o que é que a catequese proporciona aos pais sem reflexão com o próprio pai, né? Então, é necessário que a gente busque na família o subsídio necessário para que ele possa responder, né, aos anseios da própria família. E assim você estará também, de certa forma, atendendo os próprios anseios da família, né? O que é que ela quer para os seus filhos? Tem um desenho que eu me lembro agora, não sei dizer aonde que eu vi esse desenho, mas é um caminhão passando pela rua, escrito catequese, e os pais na calçada jogando as crianças para a carroceria desse caminhão. Quer dizer, deposito lá meu filho, não sei o que eles vão fazer com eles, não sei o que eles vão ensinar ao meu filho, que Deus é esse que eles estão propondo, e simplesmente jogo, né, meu filho lá na carroça do caminhão. Mas isso dava até certo sentido quando era na questão da cristandade, né? Onde todo mundo pensava igual, ou bem parecido, pelo menos. Hoje não mais é assim, né? Nós temos várias correntes dentro da nossa própria igreja. Então, é bom que o pai saiba com qual tipo de catequista ele está lidando, né? E a família também, e o catequista também, com qual tipo de família que ele está lidando. Com os tantos tipos de família que nós temos hoje também, né? E uma coisa que aparece aí na nossa fala, aqui bem comum, né? É a confusão, às vezes até ingênua, que a gente faz, de pensar que é o cronograma estabelecido. Então, tem a data de início, a data de final, às vezes a missa de abertura e encerramento. E o planejamento é isso. Quando não é só isso, né? A Regina é um exemplo bem concreto. Tem que podem ajudar na catequese. Então, o planejamento é muito ouvir, prestar atenção, né? Sentir, né, com a pele por onde está passando a fé e as necessidades da comunidade, né? Então, o exercício nosso de criar um hábito de nos visitarmos, de estar na casa dos catequistas da paróquia mais vezes, não só para ir lá deixar um recado, mas nos conhecer mesmo. E aí as decisões, por mim que elas sejam, vão ser tomadas em conjunto. Não é de cima para baixo, mas olha, a realidade da nossa paróquia é talvez passarmos por um outro lado, tomarmos um atalho, termos uma criatividade aqui, outra lá, a coisa possa ser diferente. Então, o planejamento, como a gente já disse, no capítulo 3 a gente fala, percorrem alguns elementos, o cronograma é um deles. E aí ele precisa estar unido com outros elementos da chave, né? Dentro de uma das falas, acho que foi da Regina, às vezes nós temos alguns planejamentos que eles vêm muito de
vem, por exemplo, da diocese. E vem aquele planejamento macro, né? E eu achei interessante essa fala quando tentar entender onde você está situado, né? Porque, por exemplo, eu mesmo aqui estou dentro de um santuário diocesano, que é uma paróquia muito grande. Aqui nós temos comunidades de agricultores que a catequese às vezes precisa ser de 6 meses, porque eles são meieiros, eles vão embora para outro lugar. Tem conjunto habitacional, tem condomínio de alto padrão, tem bairros. Então eu tenho todas as realidades dentro só de um pequeno espaço. E o professor Ariel já deu até palestra para a gente aqui na Diocese de Jundiaí. E são 11 cidades, né? Então são realidades completamente diferentes uma das outras, né? E é muito legal essa fala, né? De tentar entender o seu lugar, né? Como é o seu ponto para planejar a partir disso, né? Claro que dá para absorver o que vem de cima, vem da diocese e tudo, mas aplicar para o seu, né? Bem interessante isso, né? Exato. Não se pode perder as diretrizes, né? Que vêm dos grandes documentos, seja de Roma, seja da nossa diocese, seja da CNBB, né? Que também tem suas diretrizes, do nosso bispo local, mas também nós temos que adequar o planejamento à realidade das nossas comunidades, né? Como é que você vai trabalhar, por exemplo, num planejamento com essa comunidade rural que você está falando, que precisa de 6 meses? Eu conheço bem isso, porque eu fui professora de região rural. Eu sei que daí 6 meses tem que faltar, porque é a época da criançada ajudar os pais, né? Eu sei que é assim. Então, tem que fazer um planejamento que possa enriquecer a vida dessas crianças, né? Desses jovens, desses adolescentes. Então, e não só excluí-los do processo. Vamos dizer assim, uma única maquiagem para vários rostos. Não é isso, né? Seria para cada um esse olhar grande de igreja, mas olhar também dentro da realidade de cada um. E aí, Rodrigo, eu acho que um pouquinho essa diferença, ou quando a gente precisa alargar o planejamento, porque se para mim planejamento é só o cronograma, eu não vou entender por que a comunidade rural vai acabar mais. Por que o catequista Rodrigo pode acabar mais cedo quando eu tenho que atender? Né? O grupo de catequistas tem que estar afinado. Né? E antes de condenar o Rodrigo, que acabou mais cedo, eu dar a cara a tapa com ele, porque é necessário, a comunidade dele é assim. Né? E às vezes a gente trai o planejamento com as nossas preferências, com o meu jeito de pensar sozinho, né? E aí, quando a gente vê que o livro fala, quando o planejamento é participativo, eu vou levar em conta a realidade do outro, porque ele está atuando numa realidade diferente. Maravilha. Eu acho interessante que a visão que vocês colocam nesse livro, a questão de conhecer até mesmo o interlocutor. Hoje eu estava estudando um pouquinho da psicopedagogia catequética para a turma do Pensar Catequese, e aí um trechinho que vai de acordo com o que vocês estão falando. A gente falava de conhecer os pais, né? E aí no livro que eu estava lendo, uma professora explicava um pouco sobre matemática usando o exemplo de uma pizza. Fez um desenho da pizza no quadro, e aí fez toda a explicação, e um dos alunos perguntou o que é pizza. E aí quando a gente fala assim, é interessante isso, porque quando a gente fala em conhecer o interlocutor, está por dentro do que acontece no seu contexto, né, social, onde você está inserido, porque às vezes a tua linguagem e o teu planejamento, se não estiver alinhado com esse espaço onde você está inserido, às vezes você usa termos ou usa abordagens que não vão atingir, né, o seu objetivo. E aí, por exemplo, né, eu sou natural do Nordeste, do Maranhão. Eu sei que a minha forma de conhecer as coisas é muito mais voltada para a questão prática. Então, se alguém me explicar alguma coisa, teoricamente, mas não colocar isso na prática, eu fico boiando. E aí, hoje nós sabemos que a nossa realidade, né, onde nós habitamos, é algo muito misto. Às vezes,
tem no espaço da paróquia espaços que são fechados, condomínios, outras pessoas moram em casas maiores, e etc. e tal. Então é um espaço muito misto. Hoje não tem mais aquela questão, esse espaço é zona urbana, esse espaço é rural. Às vezes está tudo tão entrelaçado, se você não conhece o seu espaço, às vezes você faz um trabalho danado e não consegue atingir o seu objetivo. E aí a Regina falava dessa questão de também ouvir a família. Nosso planejamento, nós precisamos também ouvir a família dos catequizandos. O que eles entendem, o que eles não entendem. Porque só dessa forma nós vamos atingir os nossos objetivos, vamos ter uma evangelização mais profunda, uma catequese mais profunda também. Olha que interessante aqui o comentário de uma seguidora aqui, Cileia Rangel. Ela fala assim: ela está indo nas casas pegar os catequizandos, a comunidade é pequena, com muitas religiões protestantes, muito protestantismo no meio lá. Ela fala, faz 3 anos que ela está ali e há 10 anos que não tinha catequese, né? Olha como deve ser a situação, né, para poder organizar, planejar a catequese, né, dentro das mais diversas situações, né? Esse Brasil é muito grande, né? A gente fala às vezes imagina o nosso mundinho pequenininho, como tem situações, como tem possibilidades, né, para essa catequese. Então eu acredito que o conhecimento que esse livro vai nos trazer vai nos ajudar muito a pensar isso, desde o pequeno, ali com a minha pequena comunidade, às vezes 3, 4 catequistas, mas eu vejo também a possibilidade de ajudar bastante no macro, né, para poder entender. É interessante mesmo esses pontos. Rodrigo, eu emendo o que você está dizendo, para que o grupo de catequista nunca deixe de ser catequizando. A gente tem um momento, parece, que a gente, porque está catequista, parece que passou a nossa fase de catequizando. E é um dos pecados que a gente comete sem ter consciência, né? Quando o grupo de catequistas se perceber no mesmo nível, no mesmo estágio de catequizando, ou seja, o que eu quero dizer? É necessário aprender sempre, né? Então, da mesma forma que eu estou preparando os meus encontros de catequese, por que eu não estou exigindo encontros de catequese para mim, catequista? Onde que eles estão sendo oferecidos, né? Então, é uma via de mão dupla que não tem fim. Eu estou fazendo catequese a todo momento, recebendo catequese e transmitindo a fé, né? Então, a gente tem muita condição de melhorar as comunidades quando o grupo de catequista paroquial, ou por comunidades mesmo, se perceber, sim, nós somos catequizandos também. Nós não vamos receber um sacramento, mas a nossa fé tem que ser aprofundada sempre mais, né? Então, a gente não perder esse nível de que está sempre a caminho e sempre em formação, né? Não há, diferente de uma graduação, diferente de um ensino médio, que a gente vai, né, subindo escadas, na fé nós somos todos discípulos, é um só o mestre, né? E aí o grupo precisa, sim, da sua catequese contínua. Essa é uma consciência maravilhosa, né, professor Ariel? E o quanto é necessário nós trazermos isso para os nossos grupos de catequistas, né? Essa clareza de que todos nós somos catequizandos. Vou até usar bastante essa frase agora sua nas formações. É interessante. Essa busca, né? Todo momento nós precisamos. E se nós não tivermos essa consciência, a gente fica estagnado, parado no tempo, não avança. Vocês trazem alguns conceitos aí que eu vejo da minha outra área de formação, né, da área de desenvolvimento humano, essa questão da participação, da decisão, o quanto as novas gerações têm sofrido bastante na tomada de decisão, né, para decidir por algo, para escolher algo. Então isso são pontos maravilhosos aí que estamos trazendo nessa live hoje. O professor Ariel fala da questão de se reconhecer como catequizando. Às vezes nós temos aquela estranha mania de achar que já está pronto. Eu tenho 16 anos de catequista, eu estou pronto. Não preciso de formação.
20 anos de catequista, eu preciso de formação. E quando a gente está atento aos apelos da igreja, quantos documentos aí já surgiram falando da formação permanente do catequista? O catequista precisa estar vivendo em comunidade com os outros irmãos catequistas. É para mostrar que esse processo de catequese, talvez que nós ainda temos, muitos ainda têm aquela mentalidade de catequese para receber o sacramento, catequese para receber isso. Então, não entende uma catequese para adesão a Cristo, para uma conversão constante. E aí nós vamos encontrando esses desafios na nossa pastoral, e quando a gente se reconhece como catequista, quando o professor fala isso, nós vamos entender que o outro sempre está me ensinando alguma coisa, sempre tem algo a aprender, tem um pouquinho a ensinar e muito mais a aprender. E aí nós precisamos, nesse processo aí de catequese, de planejamento, se reconhecer como verdadeiro catequista. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou com problema de áudio, eu não estou escutando vocês mais, você caiu. Eu preciso ver o que está acontecendo. Está dando para ouvir. Não consigo ouvir. Não consegue? Eu vou falar em língua de Libras, então. Língua de sinais. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir agora? Deu problema com a internet. Eu só vou ver vocês, porque eu não consigo ouvir vocês. Nenhum de vocês três. Tem mais pessoas falando que parou o som também aqui. Parou o som? Para alguns tá acusando aqui também. A Luciana colocou que o som tá... Eu vou chegar mais perto para tentar ouvir, porque está muito baixo. Mas já está, olhei já o áudio aqui, não tá acontecendo nada. Mas podem continuar, por favor. Ok, nós já estamos no finalzinho também, não tem problema não. O ao vivo acontece isso, né? Paciência. A paciência é uma grande virtude, a gente precisa praticar principalmente nesses momentos do ao vivo, né? É a interferência, é eco, trava a internet, cai, é assim mesmo. Acho que um momento aí, o pessoal perguntou no chat aonde encontrar, eu acho que a obra, né? A gente pode falar nesses minutos finais. Então, o livro, né? Planejamento, Catequese e Planejamento, a gente editou com a editora Ave Maria, tá? É uma casa que nos acolheu com grande generosidade, e nessa semana está tendo uma promoção muito bacana, com descontaço no site da Ave Maria. E aí, quem puder acessar o site da editora Ave Maria vai encontrar o livro com um desconto bem bacana, né? Semana do Consumidor está aí com desconto. Então, nas redes sociais nossas, tem ali a divulgação. Também nas redes sociais da editora Ave Maria, você consegue lá ver o desconto. E no site e nas grandes lojas católicas, né? Seja na livraria diocesana, na sua livraria paroquial, é só procurar que com certeza o pedido pode ser feito. Quem gosta de comprar pela internet, né, é a editora Ave Maria. Bem, é com eles que a gente editou, e a gente agradece em vídeo público essa oportunidade de oferecer para vocês esse material. Nós vamos colocar nos grupos de WhatsApp que a gente tem de catequese também, tanto no Pensar Catequese quanto na Catequese de Desenvolvimento Humano. A gente vai divulgar também, porque é um assunto necessário, que só a live, eu acho que ela só aguçou, ela deu esse gosto, e o desejo agora é aprofundar, é conhecer mais e crescer, né? É um crescimento mesmo de verdade. Acho que junta muito os nomes dos dois apostolados que nós promovemos, o Pensar Catequese e a Catequese e Desenvolvimento Humano, né? Ela traz ela bate muito com aquilo que nós temos como objetivo dentro dos nossos apostolados. Estou pedindo para mostrar de novo o livro. Já mostramos aqui. Aí. Legal. Vou deixar marcado
eu vou deixar salva a live, vai ficar salva. Eu vou deixar marcado na descrição da live o Instagram da editora Ave Maria. Assim você consegue ir lá e comprar. Além disso, eu também vou marcar nos stories. Então pode correr nos stories, manda mensagem lá para a editora que vocês conseguem comprar o livro também. Eu não terminei de ler ainda. Eu tive que dar uma pausa porque quando eu começo a ler, eu não quero parar enquanto eu terminar, que eu sou ansioso e aí eu fico doido para ver o final logo e para começar a fazer as anotações. Não terminei ainda, mas vale muito a pena. É um livro que te faz pensar, que te faz viver, que te faz fazer também o planejamento da sua pastoral acontecer. Principalmente o planejamento junto, né, com a comunidade, com os catequistas. Então vale a pena, né? Nós estamos aí ainda no início do ano, talvez que algumas comunidades agora que começaram, né, os encontros de catequese. Então é o momento de você pensar também, né, como que vai ser a catequese no decorrer do ano. E esse livro também é interessante porque nós estamos retornando agora às catequeses presenciais. Então, assim, bate aquela ansiedade, um desespero, como que vai ser. É o momento também de você sentar, refletir, rezar e pensar qual o objetivo, como que você quer fazer a catequese nesse retorno aí, depois de 2 anos de catequese online. Então, vale muito a pena deixar marcado todas as informações na descrição dessa live. Então, nós já estamos chegando no finalzinho, né? Já passou 1 hora de live, agora que eu vi que eu olhei na live. Só temos a agradecer, né, o sim do professor Ariel, o sim da Regina também, que muito boa vontade participou aqui com a gente, trouxeram várias reflexões importantíssimas para a nossa ação pastoral. Nosso muito obrigado. Tive a graça de conhecê-los pessoalmente no Catequista Brasil e participar das oficinas também, que foram sensacionais. Então, nosso muito obrigado mesmo por esse nosso encontro, esse bate-papo que com certeza contribui muito para a nossa fé, para a nossa vocação, nossa caminhada aí na pastoral catequética. Agradecemos aí essa participação e toda terça-feira, né, nós temos este nosso bate-papo aqui, juntando os canais, toda semana com convidados, toda semana pensando a catequese aí para o nosso Brasil, né? Então, esse é um espaço que nós, desde o ano passado, a gente vem sonhando e agora vem acontecendo. E foi uma alegria muito grande ter vocês aqui, um lançamento, né, de um livro, é algo muito, muito grande para a gente. Nós ficamos felizes de poder partilhar com vocês e ter aprendido tanto nesta live de hoje. A gente também agradece bastante a oportunidade, né? Seja o Pensar Catequese, Catequese e Desenvolvimento Humano, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Dizer que a gente está à disposição, né? A Regina, eu, toda a Rede Lumen, para os bate-papos, enfim, a assessoria, se vocês nos chamarem aí, a gente também se coloca no apostolado com paróquias, dioceses, pessoalmente também, a gente fica à disposição. Mais um grande abraço e, novamente, muito obrigado. Embora eu não tenha ouvido vocês nos últimos minutos, muito pouco, com um grande esforço que fiz, mas eu quero agradecer muito a oportunidade, foi um prazer estar com vocês todos, a gente sempre se coloca à disposição para o que precisar, né? Estamos aí na caminhada juntos da evangelização, da catequese, e a gente quer que todos nós tenhamos esse sucesso em apresentar Jesus da melhor qualidade, do melhor jeito que é possível a gente fazer. Obrigado a todos vocês. A gente que agradece. E olha só, você que ainda não segue, né, o Instagram da Rede Lumen, só procurar aí Rede Lumen de Catequese que vai aparecer no Instagram. Ou então olha lá nos amigos que eu sigo no Instagram que vocês vão ter acesso. Lá vocês vão conhecer um pouco mais do pessoal, né, do trabalho também da Rede Lumen, das outras obras, não tem só essa obra, tem outras também, né? Então conheçam o trabalho deles, só que ainda não seguem o Rodrigo Catequese Desenvolvimento. Sintam-se convidados a seguir também. Como o Rodrigo falou, toda terça-feira nós vamos ter lives com convidados diferentes. Temos já um roteiro pronto aí, um programa para lives o ano inteiro. Então, vai ter várias
vários bate-papos, então não deixem de nos acompanhar. E sejam muito bem-vindos. E mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado esse convite, por ter passado um pouco mais do que vocês sabem, do conhecimento de vocês. E o pessoal que está nos assistindo, adquiram o livro, vale muito a pena. Esse livro eu vou me aprofundar o máximo que eu posso para conseguir desenvolver da melhor forma possível nossa ação evangelizadora, nosso serviço de animação bíblica catequética. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo. Nós vamos nos ver na terça-feira da semana que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. Tá bom? Nosso muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Ariel. Espero ter outras vezes, né, outras oportunidades para a gente estar aqui junto de novo, com a graça de Deus. Então, até mais, pessoal. Fico com Deus. Até mais. Pessoal que está nos assistindo, se quiser tirar o print da tela, né, a gente sempre pede para tirar o print, né? Tira o print da tela, compartilha com outras pessoas e convida outras pessoas também a estar acompanhando, tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais.